Olá, amigos queridos, novamente aqui para explanar para vocês algum assunto que creio de extrema importância. Como eu trabalho com ultrassonografia, nessa área eu realizo muitos exames de gestantes, participando desse momento tão mágico que é o período gestacional. Eu resolvi montar uma livezinha modesta para vocês entenderem um pouquinho mais acerca do planejamento espiritual para esse momento tão mágico. Então, hoje o tema é gestação e espiritualidade. Todo mundo pergunta quando se inicia a vida? Qual é o momento do início da vida? A resposta mais clara e, creio eu, mais importante é que o início da vida ocorre no momento da concepção. No Livro dos Espíritos, na questão 344, ele faz a seguinte pergunta: em que momento a alma se une ao corpo? Aqui a gente mostra os milhões de espermatozoides tentando fecundar um óvulo. E ele diz assim a resposta: a união começa no momento da concepção, mas se completa no nascimento. O espírito, ele liga-se ao corpo por um laço fluídico, mais leve e que vai se fortalecendo no transcorrer da gestação. É muito importante aqui fazermos um parênteses para trabalhar o campo emocional da gestante. Por quê? Porque existe uma ligação muito grande entre os espíritos da gestante e daquele bebê que irá nascer. Embora os laços que unem ao corpo em formação sejam muito tênues, existe esta ligação. Então é muito importante quando a gestante passa por momentos tristes, passa por dificuldades físicas com as náuseas, os vômitos, os enjoos, sobretudo no começo, que elas tentem, ainda assim, encontrar aquela força divina que no momento gestacional está muito mais aflorada no ser da gestante. Então é o momento em que ela se torna um ser que capacita o nascimento de outro. Então é muito importante que se fortaleça nas meditações, nas orações. Eu sempre comento com as gestantes que muitas vezes elas têm um sangramento no comecinho da gestação. Esse sangramento leva à necessidade de repouso, à necessidade às vezes de um suporte hormonal. E eu falo, então aproveite que você vai ficar em repouso, leia coisas boas, assista vídeos bons, filmes bons, principalmente coisas que levem a sua energia, a sua vibração. Participem de cultos, ainda que à distância, missas, palestras espíritas, tudo que possa te conectar para melhor. Esse laço fluídico que une o espírito ao corpo físico, ele é muito frágil e ele pode ser rompido, gente, no início da gestação por vontade de um espírito que vai nascer, mas que se recua diante daquela prova escolhida. Existem abortos espontâneos que podem ser já uma desistência do espírito ou imperfeições da matéria. Esses abortos muitas vezes são seres que precisam ter aquela vivência na matéria, que a gente chama de choque anímico, naquele ser bem pequenininho, e que eles têm depois uma nova chance para vir num corpo mais perfeito, e às vezes é o mesmo espírito, a mesma alma que retorna numa segunda gestação, numa terceira, já em condições favoráveis a ter um desenvolvimento excelente. Eu sempre digo para as mães, muitas choram quando perdem, né? Principalmente aquelas gestações muito desejadas. Eu sempre digo a elas, não importa a causa do aborto, o que importa é o amor que o casal dedicou àquele ser, mesmo que durante poucas semanas em que ele estava. Então eu digo assim,
O ser que ficou poucas semanas dentro do seu útero, ele precisava desse pedacinho só e, sobretudo, do amor de vocês. Então, isso é uma coisa bonita que às vezes me emociona quando eu falo, mas é importante mesmo lembrar. E a questão dos natimortos? Os natimortos, a criança nasce e vai a óbito. Isto vem a ser, gente, na maioria das vezes, uma provação para os pais, às vezes para valorizar a gestação, para desejar mais a gestação, para que numa próxima etapa a atenção e o amor sejam redobrados. E existe, nós não podemos esquecer que em todo nascimento existem situações que representam uma pequena porcentagem, que são algumas reencarnações compulsórias que a alma, o espírito precisa vir e resgatar algumas coisas mais urgentes. Mas a imensa maioria, ela é oriunda de uma programação reencarnatória. Os nascimentos são decorrentes de geneticistas e mentores espirituais que trabalham na escolha dos pais, na escolha das características genéticas que aquela pessoa trará e conformidade às necessidades da alma. Muitas vezes você vem com algumas características físicas para que você desenvolva algumas questões. Então, na maioria das vezes, são feitos estudos para que a reencarnação seja o máximo aproveitada pelos pais, por todos os familiares e pela criança. Na literatura espírita, nós temos um livro daquela série do André Luiz que conta a vida no mundo espiritual, que chama-se Missionários da Luz. Nesse livro, que é da psicografia do Chico Xavier, editado pelo André Luiz, nós temos um exemplo da reencarnação de Segismundo que exemplifica a análise que aconteceu, que ocorreu por parte da espiritualidade e a ação da misericórdia divina na lei de causa e efeito. Vem um espírito que tinha débitos com o pai e ambos se encontram para resgatarem o amor à luz de uma misericórdia divina. Esse livro é muito interessante porque ele conta o encontro dos pais no mundo espiritual, o encontro do espírito reencarnante com os pais, a proposta kármica que vem, e eles mostram até aquele espermatozoide dentre milhões que vai fecundar o óvulo, ele sendo capacitado por um magnetismo da espiritualidade para que aquele espermatozoide portador daquelas características seja o agente fecundador. Então, gente, é tudo tão bonito que a gente fala, puxa vida, preciso aceitar essa gestação, preciso valorizar essa gestação. É importante lembrar aqui que mesmo as gestações oriundas de fertilizações in vitro, inseminações artificiais, nada acontece por acaso. É aquele ser, aquele espermatozoide, tem uma técnica chamada, que eles usam hoje em dia, injeção intracitoplasmática, né? E você pega aquele espermatozoide e injeta no óvulo. Mesmo o biólogo que fará aquilo, ele vai conseguir pipetar o espermatozoide portador. Então, gente, nada é por acaso. Os mentores espirituais, eles vão planejar cuidadosamente a reencarnação de uma criança, com débitos do passado, trazendo a esta criança possibilidades de resgatá-los com exercícios de perdão, compaixão e amor. Eu coloquei o exemplo aqui de uma criança com síndrome de Down, que é uma provação difícil para o espírito, cujos pais têm que ter uma amorosidade incrível e fazer o luto do filho saudável, segundo os moldes, né, da ciência, da humanidade, dentro da normalidade. Mas a criança vem com algumas dificuldades para exercitar, sobretudo, o amor, até algumas dificuldades relacionadas à parte intelectual, para
fazer com que todos da família, todos cresçam, todos evoluam. E nada acontece por acaso mesmo. Nada acontece que escape a um planejamento divino, gente. Se está ocorrendo uma gravidez indesejada, nada é por acaso, nada é por acaso. Se está acontecendo uma gestação um pouco mais turbulenta, um pouco mais tumultuada, nada é por acaso. Então é importante que tenhamos sempre essa máxima conosco e que a concepção é algo divino e a gestação ela é um período mágico para um ser que retorna a esse nosso mundo material. Então eu coloquei esse slide aqui para lembrar que seria tão lindo se os médicos que trabalham tanto na área de reprodução humana assistida quanto na área de obstetrícia, medicina fetal, né? Que eles tivessem assim essa compreensão dessa mágica que é o período gestacional. Então, por exemplo, algumas mães que passam mal, aquela náusea, aquele mal-estar que a gente chama de hiperemese gravídica, às vezes ela vai até o final da gestação. Então, aí haveriam alguns ajustes entre mãe e filho a serem trabalhados. A criança que fica, de repente, em uma posição pélvica. Houve estudos a respeito disso, mostrando que a criança ainda parece que não está tão prontinha para reencarnar. Às vezes a criança que nasce com um grau do espectro autista, por exemplo, o quanto teria que talvez a gente até reduzisse isso através de preces, através de aceitações, através de orações, talvez grupos de gestantes, né, para trocarem figurinhas acerca desse período tão bonito, mas que muitas gestantes sofrem um pouco na parte física. Então cabe aqui sempre a oração, a prece, o amor incondicional e entender que nada é por acaso, que aquele ser chegue e possa ser acolhido com o maior amor e a maior atitude de benevolência por parte dos pais. Em cada nascimento das nossas histórias, são montados quebra-cabeças para que nos reencontremos com laços de outras vidas, a fim de ajustes divinos. Eu coloquei exatamente divino, porque nem todo ajuste ele precisa ser confrontado, precisa ser árduo. Se nós nos imbuirmos de amor, esses ajustes que vão sendo colocados entre pai e filho, mãe e filho, entre irmãos, eles vão sempre culminar com uma questão extremamente positiva. São reencontros afetivos entre espíritos amigos e espíritos que precisam realinhar alguns desafetos, mas sempre, gente, com a energia divina a permear. Então, nada que uma prece não ajude, que um floral de aceitação, um floral de perdão possa melhorar aquela relação. As ligações afetivas, elas vão estender-se a todos os membros da família. Coloquei aqui uma fotografia para lembrar que os avós, os pais, os tios, todos eles terão um alinhamento importante. E não importa como esta família foi construída, não precisa necessariamente haver uma gestação biológica. Aqui eu mostrei uma foto de uma família um pouquinho diferente. Por quê? Porque o laço espiritual existe de maneira incondicional. Apenas a via de chegada é que muitas vezes ocorre de maneira diferente. Às vezes eu ouço pessoas dizerem, né, olha, eu não pratico uma adoção porque, de repente, eu acho que um filho que não tem a minha genética pode não ser um ser a ver comigo, não tem um laço afetivo tão grande. Mas, na verdade, o laço existe antes de qualquer coisa. Quebra-cabeça é montado lá atrás e apenas muda a via de chegar. E quanto mais naturalmente nós trabalharmos essas questões, mais naturalmente os laços acontecerão. Aí nós vamos ter então aquela avó apaixonada, né? Que parece que nasceu de novo depois que nasceu aqui, por exemplo, a netinha. É aquela avó que não sabe o que fazer para conter tanta alegria. Então,
é uma alma, um espírito amigo dessa vovó, às vezes um par romântico do passado, às vezes uma irmã, uma filha, uma mãe. Uma vez eu tive nós não costumamos ter relatos de histórias assim em reuniões mediúnicas. Mas uma vez nós estávamos trabalhando uma questão da minha mãe, que tinha uma questão física complicada, e sempre aparece uma mãe para resgatar. Naquele dia não apareceu a mãe. Aí eu me questionei, falei, gente, por que não apareceu a mamãe para resgatar a mãe da minha mãe? Aí eles falaram, porque a mamãezinha dela estava aqui encarnada, era você naquela vida. Então, naquela vida, e eu tive sempre muita ligação com a minha mãe, inclusive como ela desenvolveu Alzheimer, no final ela me chamava de mãe mesmo. Estava só revendo, né, revivendo algumas questões. E assim são montados os quebra-cabeças, né? De vez em quando escapa alguma coisa para a gente saber, mas são meras curiosidades, apenas para reforçar os nossos laços de amor. E algumas vezes nós temos aquele pai sem muita tolerância. Tem uma tolerância no nascimento e depois, principalmente na adolescência, a gente percebe uma tolerância menor. Por quê, gente? Porque na adolescência, a nossa glândula pineal, que é a glândula de conexão com o mundo espiritual, ela se abre, trazendo reminiscências de nosso passado. E muitas vezes são reencontros que precisam de alguns ajustes. O que fazer, gente? Cabe a nós acolhermos esse adolescente, se necessário, levarmos a um médico, a um psicólogo, quando algumas questões se tornarem, de repente, um pouquinho mais pesadas. Mas assim, nada que uma dose de amor e compreensão não resgate. Temos também, gente, aquele irmão que nasce e causa grandes ciúmes. Às vezes, até na barriguinha da mãe, a criança não pode nem ver aquela barriga, né? Existe um folclore aí. Ah, se for menina, a menina não gosta, só se for menino. E vice-versa. Então, na verdade, a explicação espiritual vai muito mais além, né, gente? Porque na verdade, a gente sabe que existem planejamentos muito importantes. Eu tive uma vez um relato da minha filha mais velha. Ela é 5 anos e meio mais velha do que a caçula. Tem só 2 filhas. Assim que nasceu a bebezinha, uma vez estávamos ouvindo uma música, eu coloquei uma prece, daí colocamos umas músicas. E a minha filha mais velha falou, mamãe, essa bebezinha que tá aí, ela sabe muita coisa, a caçula. Eu falei, por quê, filha? Mamãe, quando nós estávamos lá, e falei, onde que vocês estavam? Mamãe, nós estávamos num lugar que não é daqui. Eu falei, e vocês estavam pensando em vir para cá? Sim, mamãe. Só que, apesar dela estar naquela época mais preparada, eu vim rapidinho, vim na frente. Falei, queria ser a primeira neta, primeira paparicadésima, como foi. E mesmo assim, não teve ciúmes da irmãzinha. Então, elas já estavam sendo amigas lá na parte espiritual. Então, gente, tudo conspira para que a família toda evolua, toda a família evolua. A construção familiar, ela deve estar atenta a esses membros que chegam a ela. Chega um que tem um pouquinho mais de afinidade com o pai. Uma vez eu li um artigo de psicologia que eles diziam assim: se um dos filhos tem mais afinidade com um dos pais, né? Por exemplo, com a mãe, empurre um pouquinho esse filho para o lado do pai, porque é ali que está o maior resgate. Foi a leitura que eu fiz, a psicologia trouxe, mais para um trabalho emocional psicológico. Agora, a gente que já entende um pouquinho mais profundamente, a gente fala, não, empurre mesmo, porque é com o pai que deve ser a maior dificuldade, ou com a mãe. Deixa eu falar de mãe também aqui, senão os pais vão ficar bravinhos. Aí, de repente, quando vocês percebem uma afinidade, a tendência é... Hoje, esses dias mesmo, eu estava numa festa, a mãe da criança estava falando, nossa, eu chego para buscar minha filha, ela fala, e o papai? Cadê o papai? Então, na verdade, eu falei, que bom, deixe exercitar. E se você perceber mais para frente que existe até alguma dificuldade com você, vão
fazer coisas que aproximem, às vezes atividades, lazer, esportes, trabalho com artes, para que ocorra essa aproximação. A figura da mãe, ela deve ser sempre enaltecida. Cabe aqui um exemplo para toda a família, não só enaltecida, como valorizada pela mágica de sua disponibilidade. Essa disponibilidade grande de doar o seu corpo, doar a sua energia para a formação desse ser. E a gente percebe o quanto é difícil para a mãe, quando percebe, eu que trabalho com isso, no transcorrer da gestação, que algo não está tão maravilhoso. Eu vou contar, antes de encerrar aqui para vocês, aproveitar essa foto maravilhosa, eu vou contar um caso verdadeiro. Houve uma época, fazia ultrassonografia, né? Sempre fiz, e veio um amigo obstetra muito carinhoso, até espírita por sinal, veio me procurar se eu poderia atender de uma maneira mais social, né? Uma gestante que era caixa de um supermercado lá em Bauru. Isso há uns 20 anos. Aí eu falei, claro. E aí ela tinha passado por várias universidades já estaduais de renome aqui, e eles haviam indicado o aborto, que a criança ela tinha várias malformações. Estava com 13 semanas ainda. E assim fui eu seguindo a gestação. A criança tinha problema cardíaco, tinha problema ósseo e tinha problema cerebral. Muito bem. E a menina sempre sozinha para fazer o ultrassom gestacional. Uma mocinha de origem muito humilde, acho que tinha uns 17 anos, e o marido dela era o dono do supermercado. Não casaram, mas ele deu apoio, mas nunca foi assistir. Quando estava para terminar a gestação, ela estava, creio eu, com umas 36 semanas, o pai resolveu ir ao consultório assistir o ultrassom. Antes ele às vezes a levava e ficava na recepção. Desta vez eu me surpreendi, porque quando eu cheguei na sala, o pai estava lá. Eu falei, ai, que bom você veio assistir o ultrassom da sua filhinha? Ele falou, sim, doutora, eu gostaria que a senhora me mostrasse a minha filha. Daí me emociona. Não importa como ela seja, como ela venha para esse mundo. Eu a amo profundamente. Gente, eu não conseguia nem fazer o exame de tanto que eu chorei, porque eu achei aquilo tão lindo. Olha, me arrepia só de contar. Gente, passados uns 3 dias, a criança nasceu e foi a óbito. Foi um natimorto, né? Viveu poucas horas, as malformações eram muito, mas deu para perceber, a menina era muito clarinha, loirinha, e o pai era oriental. Então a criança nasceu loirinha de faces orientais. Muito bem, durante a consulta, voltando um pouquinho aqui, eu disse a ele, quando ele falou que amava a criança, eu falei, pois bem, era isto que a sua filha precisava ouvir. Por isso que ela veio, foi gerada nesse formato, para ser aceita incondicionalmente e amada desta maneira. Depois, passados, gente, uns 5 anos, eu fui a uma reunião espiritual de cura. E eis que a menina, uma menina jovem, eu não me lembrava mais dela, mas era aquela menina, foi passar por um tratamento de cura, a mãe da criança. E com o passado muitos anos, eu não me recordava muito da fisionomia. Aí ela fez um chá para mim, eu estava ali ajudando no passe. Aí a hora que ela colocou a mensagem dela e tal, ela havia engravidado. E aí o mentor falou, minha filha, tem alguém te trazendo uma flor no dia de hoje, junto com essa mamãe. Eu falei, quem é, né? Ele falou, ó, eu vou só dar uma dica. É uma menina loirinha de faces orientais, com 5 anos de idade, trazendo uma flor de gratidão. Gente, olha, eu nunca vou me esquecer dessa história. Foi algo tão maravilhoso que eu acho assim que nós temos obrigação de ajudar no momento gestacional. Às vezes pode ser um momento doloroso. E eu sempre digo para as pacientes, amem bastante. Graças a Deus, o percentual de malformações é pequeno, né? Mas a gente acaba pegando por muitas vezes. Então, não importa às vezes o diagnóstico tão preciso que você faz. O que importa é o amor que você deve passar para essa criança. E a gestante, ela deve ser grata por ela ser uma representante divina na continuidade deste processo evolutivo. Porque nunca estamos a sós. E imaginem
Neste encontro mágico, então, há sempre uma luz a permear esses lares com essas crianças que estão sendo geradas. E aqui eu coloco essa imagem, lembrando a figura de Jesus, abençoando a chegada de cada criança nesse planeta que ainda que esteja em evolução, né, de expiações e provas, ainda estão chegando e é onde chegar ainda muitos espíritos bons para melhorar esse nosso planeta. Agora, gente, antes de finalizar essa aula, eu vou ler uma oraçãozinha que eu entrego para cada gestante que eu atendo, tá? Eu vou ler, que eu não sei decor, mas muitas vezes eu entrego a oração, eu me arrepio de cima a baixo, parece que é algo que está fazendo alguém atuando através de mim, fortalecendo aquele relacionamento entre mãe e filha. Então diz assim: oração da gestante. Um sonho realizou-se dentro de meu coração, concedendo-me a possibilidade de ser mãe. Graças ao seu amor divino, uma centelha pulsa no âmago de meu ventre. Peço-lhe, Senhor, que possa coroar de bênçãos este meu período de gestação. Conceda-me saúde, fé, coragem e força para este período maravilhoso, porém de muita responsabilidade. Abençoa todas as gestantes, especialmente aquelas que não têm apoio familiar. Proteja-me na hora do parto, para que este seja um momento de luz e paz. Rogo-te, Senhor, para que abençoe este novo ser que virá ao mundo e que eu possa conduzi-lo a uma vida plena de bondade e amor. Amém. Obrigada, gente. Fiquem com Deus, fiquem na luz e na alegria sempre. Agradeço. Quem gostou dessa palestra, por favor, se sentir no coração, se inscrevam no canal, ativem o sininho, que todos os domingos nós postamos uma live. E com certeza virão muitas outras neste formato gestacional, que é um período que não podemos deixar sem mencionar. Obrigada. Namastê.